É o pacotão de notícias do Cruzeiro, urgente, na redação da Rádio Itatiaia. E ao meu lado, o comentarista Alexandre Simões. Tudo bem, Simões? Tudo tranquilo, parceiro? Que manhã agitada no Cruzeiro, com essa mudança do Pepa sendo demitido após 26 jogos, incluindo aquele amistoso, né? Com o Bragantino, né? Pode, não pode? Eu acho que pode, foi jogo oficial, teve súmula, árbitro, uniforme de jogo, é jogo. Vale então, vale são 26. Se não for, o Simões já falou, 26 jogos, foram então 10 derrotas, 8 vitórias e 8 empates. A última derrota acachapante para o Grêmio, com possibilidade até de tomar mais gols. Alexandre Simões, entre vários nomes que estamos apurando, fiz alguns contatos hoje. Vamos começar com Rogério Ceni. É um nome descartado. Entendem que é um treinador moderno, um treinador tático, um treinador que tem filosofia legal de jogo, mas no momento não é o nome adequado. Olha, o Rogério Ceni, né, ele no São Paulo teve alguns problemas de relacionamento e no Cruzeiro, aquela passagem de 2019, eu acho, parceiro, futebol tem muita superstição. E eu acho que até isso aí entra na história, né? Porque 2019, quando saiu o Mano Menezes, o primeiro a chegar naquela temporada desastrosa do Cruzeiro, temporada não, né? Aquele brasileirão desastroso do Cruzeiro foi justamente o Rogério Ceni. E ele teve problemas de relacionamento, né? Então, quer dizer, é uma imagem que ainda está na toca da raposa, embora eu considere um grande treinador, acho que é um dos grandes treinadores que o futebol brasileiro tem, mas eu acho que isso pesa nesse momento em que a única explicação para a saída do Pepa é justamente relacionamento, porque dentro de campo, apesar do sapeca que tomou do Grêmio domingo lá em Porto Alegre, o Cruzeiro, se a gente for pegar a história no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem uma pontuação abaixo da sua produção tática. O que explica isso são principalmente os vários gols perdidos em vários desses empates que você colocou aí dessa conta de 8 empates. Internacional, Atlético Paranaense, o Flamengo, o Botafogo aqui no Mineirão. Corinthians. Sim, né? A derrota pro Palmeiras, teve aquele lance do Wesley, mesmo a derrota pro Atlético, o Cruzeiro podia ter buscado. O Atlético do Paraná, né, chegou a abrir 2-0, depois um 3-2 no final e tomou 3-3, então quer dizer, vários momentos do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro em que o resultado foi muito inferior à produção do time, principalmente no aspecto tático. Até escrevi sobre isso, tá? Tá no itatiaia.com.br, minha coluna lá, as batalhas que o Cruzeiro tem nesse Brasileirão, e eu acho que o que pesou muito para a demissão do Pepa foi justamente a expectativa. E foi criada pelo próprio Cruzeiro, porque nas primeiras 6 rodadas venceu 4 vezes, né? Sim, e depois venceu só 2. E é legal você falar disso, Simões, até pra gente colocar alguns argumentos, depois eu continuo falando dos nomes. Alguns argumentos para essa demissão. Um dos argumentos, a fala do próprio Pepa após o jogo, que mudaria 10 jogadores. E aí eu conversei com uma pessoa que falou assim, mas se ele falou que mudaria 10 jogadores, por que ele não colocou então os 10 jogadores começando a partida? Enfim, um argumento. Outro argumento, o relacionamento. O relacionamento com os jovens, especialmente, não estava bom. O relacionamento do Alisson é um caso à parte, que foi uma indisciplina, enfim. E que ele já tinha tido problema com o Pesolano. Exatamente. Mas, com alguns outros jovens, no sentido assim, de não dar oportunidade, de não entender, às vezes o jovem tem uma cabeça um pouco mais agitada, de pedir isso em frente ao grupo. Mas aí, Pansieri, tem um outro ponto, né? Porque se ele não tinha um bom relacionamento com os jovens, aí ele passa a interferir e atrapalhar um negócio muito importante da SAF, que é justamente a valorização de atletas das categorias de base para uma venda futura. Porque aí isso é uma receita que entra na SAF. Então, se ele tinha um problema e realmente ele não usava os jovens, né? O Pesolano era um treinador que usava muitos jovens e ele realmente tem essa característica de não usar os jovens, aí passa a ser um problema quando a gente pensa o Cruzeiro como SAF. Por quê? Qual é o ponto principal de arrecadação que uma SAF pode ter? Revelar jogador e vender, e a gente está vendo aí no futebol brasileiro as vendas, as últimas, como o caso do Vitor Roque, por exemplo. Então foram alguns pontos que minaram o vestiário do Pepa. Continuando os nomes, acabo de falar com uma pessoa relacionada aí ao Alex, que é um nome que seria interessante no aspecto de torcida, de conhecer o clube, teve no Cruzeiro recentemente, viu de perto o trabalho da SAF, foi muito bem recebido, inclusive, pela SAF do Cruzeiro, vivenciou alguns dias de trabalho do Pepa, da direção de futebol do Cruzeiro, que ainda tinha o Paulo André, o Pedro Martins, hoje é o Paulo Autuori. O Paulo André é uma espécie de manager
do Ronaldo, do Valladolid e do Cruzeiro. Se o Alex passasse 10% do poder de finalização pros caras, já ia ajudar bastante. Mas é muito... é um treinador, cedo, né? Um treinador muito jovem, muito recente. Cara, seria um cara que a torcida ia buscar no aeroporto por tudo que ele representa na história do Cruzeiro. Eu também acho que buscaria no aeroporto. É um dos maiores da história do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Um cara muito inteligente, está se preparando e eu tenho certeza que o Alex será um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. Mas eu acho que ele iniciar sua trajetória como treinador no Cruzeiro, num momento de tanta pressão, não seria positivo, eu acho que para os dois lados. Eu acho que até o próprio Alex, pelo tanto que ele é inteligente, ele tem essa visão. Então, e até pesou aí essa questão da inteligência com quem eu conversei, que falou assim, que seria ele ter a oportunidade de dar um grande passo, mas num passo numa hora que talvez não seria tão legal assim para a carreira. Então, tem essa questão. Outro nome... Wagner Mancini, que recentemente deixou o América, foi demitido para a chegada do Fabian Bustos, né, que é o técnico atual do América. Wagner Mancini, uma pessoa disse que não foi procurado, que o Cruzeiro trabalha um outro nome. E aí esse outro nome, eu até trocava ideia. Ô, Léo, vamos quebrar o protocolo aqui? Vem cá, Léo, na geral. Tá aqui com a gente também, o Léo na geral. Vem cá, Léo. Também estamos aqui no exercício de apuração, Simões e Léo. É que o nome de um estrangeiro que recentemente você até levantou que o Cruzeiro falou, no momento o Cruzeiro não trabalha com esse nome de um brasileiro, de um estrangeiro, vai tentar buscar um brasileiro. Pois é, eu até conversei com a imprensa argentina aí, com alguns colegas, e nenhum nome por lá foi ventilado. Eduardo Domingues do Estudiantes também não, Jorge Almiron do Boca, todos esses fora de cogitação, pelo menos por lá eles não receberam nada, né? E alguns outros nomes alternativos aqui no Brasil, Guto Ferreira, por exemplo, também me falou que não foi procurado, o Lisca também me sinalizou que não teve proposta, então o Cruzeiro aí vai ter que achar uma alternativa meio diferente, né? E o Antônio Oliveira, que muita gente colocou, vou até perguntar para ele, pro Simões, eu falei com uma pessoa lá que falou assim, gente, ele não vai trocar o certo pelo duvidoso. Por mais que seja um projeto legal, não trocaria o certo pelo duvidoso. A pessoa me disse isso. Enfim, vamos continuar a apuração, né, Léo? Com certeza. Muita coisa em itatiaia.com.br. Muita coisa em itatiaia.com.br aí. Repercussão da demissão do Pepa. Ronaldo também, a preferência dele por estrangeiros, né, o Pansieri? Mas tô achando que vai ficar na preferência. Ano que vem, se for o caso, ele pega um estrangeiro. Com certeza. Ô, Léo, obrigado, viu? Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Nossa, Léo na geral, Leonardo de Mendes. E aí, Simões? Eu não traria estrangeiro. Antônio Oliveira? Olha, eu acho que assim, eu acho que o Wagner Mancini era o nome ideal. É um cara acostumado a salvar time grande do rebaixamento, já salvou o próprio Cruzeiro, já salvou São Paulo, Corinthians, Atlético, caiu com o Grêmio, mas aquela situação do Grêmio também era praticamente irreversível, né? Ele chegou lá numa situação muito complicada, tanto que o contrato era absurdo de bom pra ele, né? Pra ele deixar o América. Mas, de toda forma, é uma decisão que o Cruzeiro precisa tomar. Eu só acho que um estrangeiro, para pegar um trabalho, assim, num momento de tanta pressão, sem tanto tempo, porque o Pepa teve, né? O Pepa teve ali mais de 20 dias, não foi isso? Teve. 3, 4 semanas porque o Cruzeiro estava fora das finais do Mineiro. Isso, né? Então para poder iniciar, então foi quase que assim um recomeço. Agora não. Agora domingo o Cruzeiro já tem um Bragantino e seria muito importante já ter um novo treinador. Já ter um novo treinador até na beirada do campo para poder sentir a reação dos atletas. Eu, na minha opinião, da maneira que eu vejo futebol e pelo que a gente via do Wagner Mancini, eu acho que ele seria o nome ideal. Mas isso aí é uma decisão que o Ronaldo, Pedro Lima, o pessoal lá, que tem Pedro Martins, Gabriel Lima é a turma que tem que tomar essa decisão aí de quem vai comandar o Cruzeiro nesse restante de Campeonato Brasileiro e tomara que com êxito, né? Que salve o Cruzeiro de se aproximar da zona de rebaixamento, são 4 pontos de distância, mas o Léo fez uma matéria semana passada, já chegou a ser de 10 pontos essa frente do Cruzeiro. A gordura foi praticamente toda queimada. Ô Simões, você falou de um assunto relacionado a Gabriel Lima, me causou muita estranheza ali na Arena do Grêmio, que a gente tem ali muito mais fácil a forma do jornalista trabalhar, quando eu vi o Gabriel Lima indo para o vestiário, com uma cara de pouquíssimos amigos. E uma informação importante também, o Ronaldo estará aqui em Belo Horizonte até amanhã. Então, até esta quarta-feira o Ronaldo vai estar aqui e de uma forma ou de outra vai cuidar dessa contratação desse novo treinador com a equipe que ele tem, que é Paulo Tuori, que é Pedro Martins. Um nome que não está nem cogitado é o nome do Mano Menezes. O Mano Menezes, ele chegou a
abrir algumas falas um pouco mais fortes recentemente em veículos de comunicação, falando da SAF do Cruzeiro, falando até alguns termos como calote, e há um entendimento interno que, de alguma forma, uma pessoa é um profissional que não confia no trabalho que vem sendo executado. E até porque dentro das diretrizes, e a gente viu lá numa apresentação que teve grande lá da SAF do Cruzeiro na Toca da Raposa, o que é um mês ou pouco mais de um mês, né? Numa sexta-feira à tarde, o Mano Menezes não se encaixa nas diretrizes que eles entendem do futebol. Foi o que trouxe o Pesolano, foi o que trouxe o Pepa. O Mano Menezes, além disso, é um dos credores do Cruzeiro e foi um daqueles que, no voto da recuperação judicial, votou não, né? E além de votar não, falou muito da SAF do Cruzeiro, então é um nome que está descartado. Simões, e aí aparecem outros, né? Outras possibilidades de Barbieri, que está disponível, enfim, Cruzeiro, a informação é essa, apesar de ter uma preferência pelo estrangeiro, vai acabar optando pelo brasileiro, pelo fato que você trouxe de argumentação e informação que não dá para brincar com o campeonato em andamento. Se fosse um tempo de adaptação, até poderia. Sim, e ter o conhecimento do elenco, da maneira de jogar, eu acho que isso é fundamental, né? Até por isso eu defendo o nome do Wagner Mancini. Eu acho que nenhum treinador do mercado conhece tanto o Cruzeiro, este Cruzeiro de 2023, como o Mancini, porque até outro dia estava no América. E pegou também alguns projetos. Não, e Atlético jogou já 4 vezes com o Cruzeiro só nesse ano, né? Sim, e pegou uma situação parecida ao Atlético num... 2019, o ano que o Cruzeiro caiu. Se não me engano, o Corinthians, o próprio Cruzeiro em 2011, gente, foi o treinador do 6-1, que ali o Cruzeiro permanece na Série A. Enfim, você comenta quem deve ser o técnico do Cruzeiro e vamos também abrir aí esse espaço para você comentar sobre esse técnico do time celeste. São muitas possibilidades e o Cruzeiro trabalhando para contratar esse treinador novamente. Você que está pegando aí o vídeo, então, Pepa demitido, não segue no comando, assim como toda a parte de preparação física, analista que trabalhava com o Pepa. Até a próxima. Tchau, Simões. Valeu, um abraço. Obrigado. Abraço.